Leitura direta do Novo Testamento, com texto, capítulo por capítulo, sem comentários. Evangelho segundo São João, capítulo 19. Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: "Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum." Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura. E disse-lhe Pilatos: "Eis aqui o homem." Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Disse-lhe Pilatos: "Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele." Responderam-lhe os judeus: "Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus." E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: "Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar?" Respondeu Jesus: "Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem." Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: "Se solta este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César." Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litostrotos. E em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: "Eis aqui o vosso rei." Mas eles bradaram: "Tira, tira, crucifica-o." Disse-lhe Pilatos: "Hei de crucificar o vosso rei?" Responderam os principais dos sacerdotes: "Não temos rei, senão o César." Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram Jesus e o levaram. E levando ele às costas sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima na cruz, e nele estava escrito: "Jesus Nazareno, Rei dos Judeus." E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: "Não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus." Respondeu Pilatos: "O que escrevi, escrevi." Tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: "Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será." Isso foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: "Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes." Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: "Mulher, eis aí o teu filho." Depois disse ao discípulo: "Eis aí tua mãe." E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: "Tenho sede." Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja e, pondo no sopo, lá chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas.
Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos não permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. Evangelho segundo São João, capítulo 19. Bom ter você na leitura do Novo Testamento. Até o próximo capítulo. Deus te abençoe rica e abundantemente.